Tá me ouvindo, Lu? Ah, legal. Legal, obrigada então. Mundo Reborn, Squish. Agora sim, melhorou. Como é que tá lá? O peludinho? Tá melhor ele? Se acolho o que não quero ver, ou se vejo algo mal em você, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se endosso que não é real, e acredito que existe o mal. Obrigado, Mi. Ele gosta das lives. Te amo, sou grato, se não lembro
Eu pensei nisso, é tártaro. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Ele vai de manhã. Ainda se perde no ego. Se o medo ainda me deixa cego. Você vai levar ele de manhã. Me perdoe. Te amo. Sou grato. É. Se esqueço de que somos um. Não reconheço que nos é comum. Sinto muito. Cadê o pessoal dessa live? Hoje o pessoal não quer ouvir. O pessoal não quer ouvir. Teu irmão tá melhor, Mi? Falou com ele? Tá. Que bom. Se não lembro que sou infinito, Não quer. acredito a qualquer delito. Não quer. É. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Se a mentira se perde no ego, É, mas tem que me deixa cego. prestar atenção. Tá, depois você fala. Te amo. Sou grato. É, depois você fala. Se esqueço de que somos um, não reconheço que nos é comum. Sinto muito. Me perdoe. Precisa cuidar disso, precisa tratar disso. Mas fala. Se em seus olhos não consigo me ver, ainda acredito que preciso sofrer. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. É. Sou grato. Precisa tratar para não ter outra. Porque quando tem uma, pode ter outras. Então precisa tratar sim. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Te amo. Sou grato. Te amo. Isso. Isso. Mi, se você quiser, pode compartilhar essa live com os seus contatos, viu? Deve ter aí do lado do embaixo no teu celular tem uma carinha que tá escrito mais. Dá uma clicadinha nessas bonequinhas que tem aí embaixo. E aí você pode convidar mais pessoas do seu contato para vir participar da nossa live. Não necessariamente. Olha, eu não vou mais fazer não de... Oi, Érica. Eu não vou mais fazer de sextas-feiras e sábados. Sou Dalita, porque tem muito congestionamento, sabe? Acho que eu vou fazer, se eu conseguisse, se eu pudesse, se eu não tiver atendimento, tá?
Ah, o teu não tem, entendi. Mas se eu não tiver atendimentos, eu vou fazer durante a semana. Oi, Jaqueline, boa noite, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um... Ah, entendi, Mi, entendi. Boa noite, Jaque. Bem-vinda. Então, hoje nós... deixa eu abaixar um pouquinho esse som aí. Vai ficar só para mim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? Aliás, basicamente tudo que nos interessa é importante, né? Mas nós vamos estar falando sobre respeito, né? E é um tema bastante amplo, é um tema bastante interessante, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós aprendemos a lidar conosco, nós aprendemos a lidar com o outro, e eu acho assim muito interessante quando a gente para um pouquinho para pensar sobre determinados assuntos, né? E, por exemplo, quando nós falamos sobre respeito, a primeira ideia, né, que a nossa mente vai buscar, que o nosso cérebro aciona, é a gente poder respeitar o outro, né? Respeitar os mais velhos, não é? Respeitar os nossos pais, respeitar os nossos mestres, né? A primeira palavra, a primeira ideia, a primeira imagem que vem com esta palavra respeito é essa. Mas eu penso que o respeito ele está tão mais intrinsecamente ligado a tantas outras ideias, a tantas outras imagens, né? Que nós, por vezes, nós nos fixamos só naquelas ideias que são mais comuns para nós, né? São bem mais comuns. Por quê? Porque foi aquilo que nos ensinaram, foi aquilo que nós aprendemos, né? Quantas e quantas vezes nós não ouvimos os nossos pais, os nossos professores, né? A nossa família, falar sobre a importância de respeitar os mais velhos, respeitar os nossos pais. Então, nós, por termos aprendido dessa maneira, nós nos limitamos em um espaço pequeno do que é o respeito. Mas o respeito, ele é infinito, ele é enorme. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho percebido que ultimamente este tema, esta palavra, este sentimento tem sido pouco aplicado pelos seres humanos, por todos nós, né? Eu acho que de alguma maneira nós acabamos dando pouco crédito, vamos assim dizer, ao respeito para que ele possa expandir e que nós possamos utilizá-lo da maneira e da forma que ele merece. Oi, Iraci, bem-vinda! Então, nós estamos falando sobre o respeito e nós temos muitas abordagens, né, do que essa palavra, do que essa energia
pode trazer para nós. Todos nós sabemos que é muito comum, é muito fácil para nós respeitarmos os mais velhos, respeitarmos os nossos pais, respeitarmos os nossos professores, respeitarmos os nossos familiares, né? E hoje o que eu quero mostrar com um outro olhar é o quanto o respeito é flexível, quanto ele pode ser. A conexão não está boa para variar. Eu estava conversando que eu não vou mais fazer lives de sexta, sábados e domingos, porque está muito cheio, então fica bastante difícil, né? Ouvir picadinho, né? Travando. Então eu vou começar a fazer live no começo da semana, se eu não tiver atendimentos à noite. E esse horário é ruim, né? É isso aí. Agora melhorou, é verdade. Mas é chato a gente ficar falando, voltando, né? Perde um pedaço. Então, na próxima live, com certeza será no começo da semana, da segunda, terça. Ah, tá bom, querida. Não vou deixar, não. Farei sim. Vocês merecem. Eu acho que... Oi, Regis, bem-vindo. Eu acho que aquelas pessoas que buscam informação merecem, sim, merece muito. E a gente tem que estar vindo trazer alguma informação. Às vezes a gente acrescenta um pouquinho, mas esse pouquinho faz toda a diferença. Obrigado Iraci. Eu é que agradeço. Então, vamos dar continuidade, vamos tentar, tá? Se por acaso travar, eu repito aqui, ou vocês podem pedir para eu repetir alguma frase onde parou, onde vocês ouviram. Mas o tema é respeito. O respeito, ele começa por onde, né? Quem é que nós precisamos respeitar em primeiro lugar, em primeiro plano. E algumas pessoas pode até achar e pode parecer um pouco assim arrogante, mas tenham certeza que não é, porque egoísmo também não é quando eu digo que nós temos que ter os olhos voltados para nós, primeiro lugar. Nós temos que ajudar o próximo, e esse próximo somos nós, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque eu acabei compreendendo que, de todas as maneiras, formas, nós temos que estar bem. Se nós queremos ajudar o outro, seja de que maneira for, com uma palavra, com um ensinamento, com uma atitude, com um carinho, com um afago, nós precisamos ter tudo isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem, não é mesmo? Então, veja bem, sim, com toda certeza, é verdade, Jaque. Mas algumas pessoas não têm muita ideia de como fazer para expandir o respeito.
Então, quando nós olhamos para nós em primeiro lugar e nós nos preenchemos em primeiro lugar, fica muito mais fácil o outro ser preenchido por nós. Quando nós, o tema é respeito, então vamos nos dirigir ao respeito. Quando nós nos respeitamos, fica muito mais fácil o outro nos respeitar. Por quê? A imagem que transmitimos, verdade, Iraci? Certíssima, certíssima, corretíssima. Tudo começa aqui dentro, né? Tudo começa dentro de nós. Então, tudo aquilo que nós somos, que nós sentimos, que nós fazemos, é o que a gente mostra para o outro. É verdade. É verdade. Então, tudo começa com a gente. Então, veja só, como é que nós nos respeitamos? Como é que nós mostramos para o outro que nós nos respeitamos, para que ele possa nos respeitar? Eu ouço muitas pessoas falando assim, porque o meu namorado não me respeita, porque o meu patrão não me respeita, porque o meu marido não me respeita. E então eu pergunto assim, você se respeita? E a pessoa para. Ela para por um momento para analisar se ela se respeita. E essa pergunta nos pega de surpresa quando nós não estamos acostumados a olhar para nós, a nos honrar, a nos valorizar, a nos amar. Todas as vezes que nós nos diminuímos para nós, é isso que nós vamos mostrar para o outro, o quanto pequena nós somos. E com toda certeza, o outro, os outros, não olhando para nós e sentindo, percebendo esta valorização, eles não vão nos valorizar também. Então, quando eu digo que o início está comigo, eu sou o início. Sim, eu sei. É verdade, Mi. É verdade, eu sei. Eu sou o início, tudo começa em mim. Não é assim? Tudo começa em mim. Se eu estou feliz, eu transmito essa felicidade, o ambiente que eu estou se torna feliz. Que bom, Iraci, que bom, que bom. Se eu estou me honrando, o espaço que eu estou está sendo honrado e todos que estão neste espaço vão me honrar também. Então, o primeiro passo para nós expandirmos a palavra respeito, né? A gente ouve dizer assim, você tem que se dar o respeito, você tem que se dar o respeito. Nós não damos respeito com palavras, né? A gente não pode chegar para as pessoas e falar, eu quero que você me respeite. Não vai acontecer nada, porque nós primeiro temos que sentir este respeito por nós mesmos, para depois, sem som, nós mostrarmos com atitudes, energeticamente, nós mostrarmos o quanto nós nos respeitamos. Então é assim, quando nós nos respeitamos, primeiro aspecto, nós nos amamos. Ai, como é bom se amar. Nossa,
É muito bom se amar, é muito bom sentir assim vontade de se abraçar, de se acolher, de muitas vezes olhar no espelho quando a gente vai para o banheiro tomar um banho, ou escovar um dente, ou fazer uma maquiagem, passar um batom, a gente se olhar e falar: puxa, puxa cara, como eu te amo, como eu amo você, do jeito que você é. Isso é um amor-aceitação, isto é um amor-honra, isto é um amor-respeito. Ah, mas tem aquele nariz assim que, sabe, não é muito bonitinho, é um pouco grande, tem aquela boca que não é muito completa, muito cheia. Claro, nós temos que nos amar física, mental, emocional, energética e espiritualmente. Nós temos que nos amar com os 4 corpos. Porque quando nós não nos amamos mentalmente, nós podemos começar com críticas não construtivas e nos avaliando: puxa, eu poderia ser um pouco mais inteligente, eu poderia ser um pouco mais amável, eu poderia ser um pouco, enfim. Quando nós não nos amamos emocionalmente, nos respeitamos emocionalmente, nós vamos para a crítica: puxa, por que eu sinto assim? Eu não deveria sentir isso por fulano, por Beltrano. Por que eu tenho este sentimento? Por que eu ainda nutro este sentimento? Seja até um sentimento negativo, de não perdão, de raiva, né? Quando nós nos amamos, respeitamos, nós nos acolhemos do jeito que nós somos, mental, emocional, fisicamente, gorda, magra, alta, baixa. Energeticamente, nem sempre eu estou bem. Tem muitos dias que eu não estou me sentindo muito bem. Tem vezes que eu não me sinto bem em determinado espaço, com determinadas pessoas, mas eu tenho que me respeitar, então eu vou selecionar os meus ambientes, as pessoas. Isto é se amar, respeitar espiritualmente. Nos amarmos e respeitarmos espiritualmente é honrar a missão que nós temos aqui, o que nós viemos fazer. Ah, Rúbia, mas eu não sei o que eu vim fazer. Procure saber. Em meditação, procure descobrir o seu dom, o que você gosta de fazer. O que nós gostamos de fazer é a nossa missão, é o que nós viemos fazer. Porque ao mesmo tempo que nos foi dado espiritualmente uma missão, nós temos que gostar desta missão. Existem missões que são difíceis. Eu concordo. Existem missões que quando nós olhamos, nós falamos: ai meu Deus, tadinho, tadinha. Mas para aquela pessoa não é, sabe por quê? Porque ela gosta. Ela gosta de fazer aquilo do jeito que ela faz. Então esse é o suavizar de uma missão. É você gostar. Aí você pode fazer, você pode concluir. Então o respeito é isso. É você se amar, se acolher, se respeitar com os 4 corpos. Oi, Carlos, bem-vindo, Carlos. Quando nós conseguimos nos amar e nos respeitar com os 4 corpos, mental, emocional, físico, espiritual, energético, pode estar certa que as pessoas ao teu redor vai te respeitar
muito, muito. Vai até sair para você passar, vai até reverenciar quando você passar, maneira de dizer. Mas você vai ter com toda certeza respeito, reconhecimento do ser que você é. Então, quando eu digo tudo começa aqui, o início somos nós, é para a gente realmente pensar nisso, né? Então, quando nós achamos importante o respeito, primeiro ser a se respeitar somos nós, depois os nossos pais, os nossos ancestrais, a nossa família, incluir todos dentro do nosso coração, amar todos, honrar a todos. Depois, respeitar o outro como se apresenta, como um amigo, como alguém que você cruza na esquina e você respeita. Respeitar também inclui respeitar a vontade do outro. Não importa se a vontade do outro não bate com a sua vontade. Não importa. O outro pode gostar do verde, você do azul. Vamos juntar os dois, fica lindo, verde e azul, é maravilhoso. Mas respeitar a vontade do outro, mesmo que sejam os nossos filhos, principalmente os nossos companheiros, companheiras, os nossos amigos. Então, quando nós percebemos que respeitar o outro é muito mais expandido, como eu falei no início, né? Essa palavra respeito, essa atitude respeito, esse sentir respeito é muito maior do que a gente pode avaliar. Veja só, hoje em dia, para você estar navegando nas redes sociais, tem que ter muito respeito, não é verdade? Quanta coisa a gente está aprendendo, quanta coisa, né? Respeitar a opinião do coleguinha, permitir que o coleguinha se expresse sem que nos ofenda. O que a gente mais vê hoje em dia são internautas, pessoas que estão navegando no Insta nem tanto, mas Facebook é um dilema. Qualquer opinião contrária à nossa nos ofende. Perceberam já isso? Por que isso? Falta de aprender sobre o respeito. O que é o respeito? O que é respeitar o outro? O que é permitir que o outro seja o outro? Porque se não houver respeito, nós não vamos conseguir permitir que o outro se manifeste, fale, sinta, sem nos atingir. Tudo bem, nós temos aí vários efeitos espelhos, né? De atitudes relativas a assuntos, a determinados assuntos que nos ofendem. De repente, o coleguinha está lá no Facebook falando sobre determinado assunto e uma palavra, uma frase que ele usou nos pegou bem fundo. E aí a gente vai lá e revida aquela opinião. Tá que tem alguma coisa aí, claro, que nós precisamos trabalhar, não é? Mas quando nós aprendemos a nos respeitar com os 4 corpos, nós entendemos que o outro é um ser como a gente e que ele também precisa desse respeito por ele mesmo. E se ele não tem, ele não vai conseguir transmitir isso e nós não vamos enxergar isto nele, por mais que a gente queira. Percebem? Quando nós não conseguimos respeitar alguém, é porque esse alguém, primeiramente, não se respeita. Então, nós temos que,
Estou aqui frente a frente com uma pessoa que não se respeita, não se ama, não se respeita, não se acolhe. Então, há coisas que nem vale a pena discutir ou prolongar, né? Determinados assuntos, situações, questões, muitas vezes não vale a pena a gente prolongar. Quando a gente percebe que a pessoa que estamos ali, frente a frente, tentando um diálogo ou tentando sentir aquela pessoa, mas em determinadas posturas a gente percebe que não há um respeito íntegro, original. E aí eu sinto muito, né? E quando nós sentimos muito, é quando nós percebemos que fica com o outro a parte que ele tem, né? Nós não temos nada o que fazer, né? Então, os seus pesos, as suas mochilas, fica com você, porque eu não posso carregar o que não é meu, né? Os pesos que não são meus. Então, nós temos que tomar muita atenção e muito cuidado com esse tema, o respeito, né? E principalmente quando nós lidamos com pessoas que são muito próximas, né? A gente, quando cria intimidade, tem uma facilidade de esquecer o respeito. Nem todas as pessoas, nem todas. Algumas talvez. Ou aquelas que não estão muito acostumadas a eu vou até aqui eu posso chegar, daqui para lá é sua parte. E quando nós percebemos que o sentir do outro não tem que ser o meu sentir, e que eu posso e continuo amando esta pessoa da mesma maneira, que não é porque eu estou em um grau de hierarquia maior, pais e filhos, os pais são maiores, os filhos são menores, que nós não vamos respeitar os nossos filhos nas suas vontades, nas suas escolhas. Quando esses filhos crescem, que já têm uma condição de ter as suas escolhas, os seus gostos, então nós que já fizemos a nossa parte, né? Enquanto papai, enquanto mamãe, já não somos mais indispensáveis, somos dispensáveis. Então, como bons pais, nós nos tornamos dispensados. Que maravilha, que bela criação essa! Os pais verdadeiramente bons são aqueles que já não são mais necessários. Já fizeram a sua parte, os filhos cresceram, agora são adultos. Então nós, como pai e mamãe, papai e mamãe, nós vamos respeitar os nossos filhos, mesmo que eles não tenham a mesma opinião. E esse filho pode sentir assim, e pode dizer assim: pai, mãe, não me queiram mal se eu não fizer igual a vocês, ou se eu não tiver o mesmo pensamento. Me abençoem se eu escolher fazer de uma outra maneira. E está tudo bem, está tudo certo. Esse é o respeito. Este é o respeito que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter. Não ocupando posições hierárquicas para usar e abusar do respeito, né?
a gente aprende que respeitar o outro nos traz uma certa paz, nos traz um certo equilíbrio. Percebam isso, testem isso. Principalmente quando não condiz com os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, forma de ser. E quando a gente percebe que a gente tem essa capacidade de respeitar o outro, do jeitinho que ele é. Que maravilhoso isso é. Então eu estava pensando aqui hoje sobre trazer essa reflexão para vocês, porque isso vai auxiliar todos nós em todos os momentos das nossas vidas, no nosso cotidiano. Percebe? Porque nós nos relacionamos com o outro desde a hora que nós abrimos os olhinhos, acordamos de manhã, encerramos o nosso dia, a nossa noite, quando nós vamos dormir. Nós nos relacionamos com o outro o tempo inteiro. E quantas vezes não nos perdemos no não respeitar? Sem perceber, às vezes, sem ser por mal, a gente toma a frente, passa na frente, né? Dá um palpite, não, mas olha, faz assim, ou não, não pode ser assim. Quantas vezes? E muitas pessoas que são mais sensíveis, tímidas, medrosas, elas permitem. E elas acabam se fechando um pouquinho mais, porque já não tem uma autoestima, não aprendeu o respeito por si. E aí vai chegar alguém que não vai respeitar com certeza. E ela vai se fechando cada vez mais, cada vez mais. Então nós temos que pensar assim: tudo aquilo que eu quero para mim, tudo aquilo que eu escolhi vivenciar, Era. Tudo aquilo que eu escolhi vivenciar, tudo aquilo que eu quero experimentar aqui nesta encarnação, enquanto eu, né? Pensem nisso. Nunca mais seremos nós. Nunca mais a Jaqueline será a Jaqueline. Nunca mais o Carlos será o Carlos. Nunca mais a Marina será a Marina. Nunca mais a Michela será a Michela. Nunca mais a Chica Bolsas será a Chica Bolsas. Nunca mais a Rúbia será a Rúbia. Então a gente tem que aproveitar, né, o máximo, lapidar essa personalidade, essa encarnação ao máximo, tirar o máximo proveito disso. Vamos nos prover de quem nós somos o máximo que nós pudermos, porque passa rápido, acaba logo. E não vamos mais voltar como quem somos, né? É uma oportunidade única. Sim. E nós precisamos aprender a nos respeitar também. Então, é muito importante que a gente perceba o quanto é necessário nós nos respeitarmos. Primeiro eu.
Ah, mas isso não é um pouco egoísta? Mas se eu não olhar por mim, quem fará? Se eu não me aprimorar, quem fará isso por mim? Se eu não me amar, o outro vai me amar? Com certeza não. Gente, é de dentro para fora. Respeito aqui dentro, amor aqui dentro, autoestima aqui dentro, valorização aqui dentro, para que o outro possa notar, olhar e perceber. Quando o outro te olha, ele olha o que você é energeticamente. Eu não estou falando visualmente, não, é além, vamos transcender. Quando o outro te olha, ele sente a tua energia. Que energia é essa? Você se valoriza, você se ama, você se respeita. Você se honra? Não? Muito, muito. E eu fico muito feliz por isso. Sim, benditas. Então, quando nós percebemos que nós temos que nos honrar, porque nos honrando, o outro vai perceber, e nós estamos honrando, sabe o que? Mais? O que a Mia acabou de falar aí. Está dentro das constelações. Nós estamos honrando a nossa ancestralidade, porque nós viemos de um papai e de uma mamãe, que vieram de um papai e de uma mamãe, avós, bisavós, tataravós, tetravós, e a fila vai interminável. Quando nós nos honramos, nós estamos honrando a todos eles. Olha que mágico! Quando nós nos valorizamos, nós estamos valorizando os nossos ancestrais, o nosso sistema. Por quê? Porque nós viemos deles. Se nós não nos honrarmos, respeitarmos, amarmos, não estamos vindo deles com todas essas qualidades. Sim, Mi, amanhã estaremos juntas de novo. Então, percebam isso. A importância de nós olharmos para nós. Primeiro nós, primeiro eu. Egoisticamente, maravilhosamente eu, para poder ser feliz, dar esta felicidade para o outro. Que o outro perceba quanta coisa boa eu tenho dentro de mim para eu poder dar para o outro, para eu poder repartir, dividir, compartilhar. Porque se eu estiver sem nada disso, eu estou vazia. E ninguém vai me dar nada se eu estou vazia. Sabe por quê? Não tem uma ressonância. Quando nós percebemos que nós precisamos seguir algumas leis para dar certo na vida, e essas leis são as leis que Bert Hellinger criou, que está dentro das constelações, que é dar e receber, a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. Essas três leis, quando nós seguimos enquanto seres humanos, nós conseguimos dar certo na vida em todos os aspectos: social, familiar, profissional, relacionamentos afetivos. Essas são as leis que nos movimentam. E se nós falharmos em uma dessas leis, nós vamos nos desequilibrar.
E quando nós nos desequilibramos, não tem como nós conseguirmos uma felicidade plena. Então nós temos que nos atentar para isso. A importância de primeiro começar por onde? Por mim. A parte que os nossos pais tinham que fazer, eles já fizeram. E nós agradecemos a vida que recebemos deles. Nós honramos esta vida. E por isso nós temos que tomar o nosso pai e a nossa mãe no nosso coração e numa eterna gratidão reverenciá-los. Sempre. Seja como for. De alguma maneira, certo ou errado, deu certo o que eles fizeram. Porque nós estamos aqui. Agora, quando nós conseguimos perceber que nós crescemos, nós não somos mais crianças, porque tem muitos adultos que ainda vivem na criança. É onde existem os desequilíbrios. Quando nós somos adultos, nos adultos, quando nós amadurecemos, nós percebemos que o mais importante sou eu. Porque se eu não estiver bem comigo, eu não estarei bem com ninguém. Se eu não me amar, o outro não vai me olhar com amor. Porque não tem este amor aqui. Se eu não me respeitar, o outro não vai me olhar com respeito, porque não tem este respeito aqui. E nós temos o péssimo hábito, né, de pegar o dedinho indicador e... Ah, mas ele não me respeita, ela não me ama, ele não me valoriza. E aí a gente pega esse dedinho e faz assim para dentro, né? Aqui, ó, euzinha. Euzinha não me amo, euzinha não me honro, euzinha não me respeito. O problema não está com o outro, está aqui. E aí a gente para um pouquinho e pensa assim, caraca, quanta coisa que a gente tem para aprender. Gente, o tempo urge, nós temos que acelerar. Vamos correr, vamos observar. Vamos parar de observar o outro, né? Para fugir da gente, vamos começar a observar a gente mesmo. O que eu posso fazer para melhorar? Né, Bi? O universo me diga, me mostre o que eu posso fazer para ser cada dia melhor. Então era isso que eu queria vir trazer para você. E quando tudo começa em mim, quando tudo é criado, gerado dentro de cada um de nós, fica fácil a gente passar isso para o outro, a gente lidar com o outro desta maneira. Muitas pessoas falam, eu tenho muita dificuldade, de respeitar o outro. Eu digo, quando eu digo respeito, eu não estou falando em brigar, xingar, não. Eu estou falando em coisas bem sutis. Respeitar o outro na sua essência enquanto um ser humano, na sua vontade. Sim, é isso, Mi. É isso, Jaque. É isso mesmo. Quando nós sairmos do julgar, né? A semana passada eu falei sobre o julgamento. Quando nós sairmos do julgamento do outro, do coleguinha, do namorado, da amiguinha,
da prima, do primo, da mãe, do pai, da tia, do tio, quando nós sairmos do julgamento e nós permitirmos que cada um seja o que é, não nos compete julgar, não nos compete que o outro tenha que ser como a gente acha que tem que ser. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Como assim? Eu não entendo, não dá. Ah, eu gosto do verde, você gosta do azul? Pô, que legal. Ah, eu não gosto do jeito que você fala. Não, poxa, tá bom. Mas é o meu jeito de falar, é assim, o que eu posso fazer? Simples assim. E a vida fica mais suave, verdade? A vida pode ser leve, diz Bert Hellinger, meu mestre. A vida pode ser leve. Depende de nós. Conhece essa música? É linda esta letra, maravilhosa. Depende de nós, para um mundo melhor. Vamos fazer esse mundo melhor. Começa por onde? No mundo, lá fora? Não. Aqui. Então, eu gostaria que vocês pudessem refletir um pouquinho sobre isso, e eu vou me despedir que os meus minutos, segundos estão batendo, tá? Até a próxima live, gente, com certeza vai ser no começo da semana, me aguardem, tá bom? Beijo no coração, amo vocês com todo respeito. Até!